Questão 23 é uma questão que vocês devem guardar para sempre, até entrar no vestibular, né? É uma que você tem que guardar no teu caderninho de estudo. Então, vamos pegar, nós começamos na sala de aula, mas não terminamos. É uma questão que envolve bastante teoria, então a gente precisa saber a teoria. Então, ela fala assim, os valores de x. Aí fala para você que o x pertence aos reais, então quer dizer que o x pode ser qualquer número natural, inteiro, racional, irracional. E que satisfazem as condições aqui. Só que, nesse exercício, ele te dá duas inequações ao mesmo tempo. Tá vendo? Então, a gente vai ter que trabalhar com essas duas ao mesmo tempo. Primeiro, nós vamos começar resolvendo a nossa primeira inequação, que é essa daqui. Que a gente já percebe que vai cair numa equação de segundo grau. Tá vendo? Só de olhar o expoente dela. Então, vamos passar ela para cá. A gente tem aqui 1 sobre 5 elevado a x ao quadrado menor ou igual a 5 elevado a menos 4x. Essa é a nossa primeira equação, tá? Olha só. Primeiro, a base aqui é menor que 1. Então, quer dizer que vai ter que alterar esse sinal. E aqui também é menor que 1, porque eu tenho o indicativo de expoente negativo. E o expoente negativo significa que o número da base ele é uma fração. Então, na verdade, essa equação aqui, ela pode ser escrita assim, ó. Então, 1 sobre 5 elevado a x ao quadrado. Depois, eu sei que como é menor, eu já vou inverter esse sinal aqui para maior. Maior, igual. Agora, olha o 5, ele é uma fração, tá vendo? Então, eu posso escrever esse 5 como 1 sobre 5. Tá vendo? Tudo isso elevado a 4x. Ó. Agora sim eu tenho a mesma base. Vou cortar a base. E vou descer os expoentes. X ao quadrado maior igual a 4x. Equação do segundo grau incompleta, né? Então, tenho que deixar ela bonitinha. X ao quadrado vai ser maior. Vamos passar o 4 já, né? Vai ser x ao quadrado menos 4x maior igual a 0. Chegou aqui, eu não tenho como resolver ela por inequação, tá vendo? Então, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau como uma equação normal. Então, eu só vou usar esse sinal para analisar o resultado no final, tá? Então, aqui eu vou resolver como se fosse uma equação do segundo grau normal, tá? Então, vou reescrever ela novamente como uma equação do segundo grau normal. X ao quadrado menos 4x igual a 0, né? Como ela é incompleta, então, não perdemos tempo. Vamos fazer por fatoração aqui, ó, tá? Então, termo comum é o x, termo em evidência é o x menos 4, igual a 0. Então, os dois resultados da minha equação, o primeiro resultado vai ser o x igual a 0, ó, esse aqui seria o x1. E o x2 vem daqui de dentro, tá vendo? Então, primeiro resultado, x igual a 0. Segundo resultado, x menos 4 igual a 0, x que é igual a 4. Então, já tenho os dois resultados, esse e esse, tá? Esses dois resultados é da equação, só que eu quero o resultado da inequação. Então, toda vez que a inequação for de segundo grau, eu preciso fazer o estudo do sinal, senão não consigo chegar no resultado, tá? Para fazer o estudo do sinal, eu vou precisar da parábola. Então, nós vamos fazer a parábola. Uma parábola fictícia, tá? No caso aqui, eu vou tentar fazer ela melhorzinha, ó. Então, aqui eu tenho meu eixo do y e aqui meu eixo de x. Pronto. Eu tenho 0 e 4. 0 tá aqui. Aqui é o 0. E aqui é o 4. Pronto.
que eu faço agora? Eu preciso fazer a construção dessa parábola. Para eu fazer a construção dessa parábola, eu olho sempre o elemento A. O elemento A, ele é positivo, então essa parábola ela é crescente. É uma parábola que tem ponto mínimo, tá? E não tem ponto máximo, porque ela é uma parábola infinita. Então, ela tem ponto mínimo, que é essa parte negativa aqui, e ela vai embora lá para o ponto máximo, ou seja, para o infinito, positivo. Então, ela é assim, ó. Vou tentar desenhar ela bonitinha, ela é assim, ó. Ó, essa aqui é ela a parábola, tá vendo? Então, na minha parábola, aqui seria o ponto mínimo, tá vendo? E aqui, ó, nos bracinhos aqui, seria o máximo da minha parábola indo para o infinito. Ó, então agora que eu vou fazer o estudo do sinal, é onde eu acho o resultado. Então, através do estudo do sinal, eu consigo saber qual é o resultado dessa inequação. Para fazer o estudo do sinal, eu volto aqui, ó. Cadê? Eu volto aqui. Vou pegar esta parte aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que pegar o momento em que o x, no caso, o zero, ó, porque eu tenho dois valores para x, então eu tenho 0 maior igual a 0 e eu tenho 4 maior igual a 0. Só que eu preciso pegar sempre a parte positiva, então em relação a esse zero aqui que eu vou grifar, ó, em relação a esse zero, o que tá acontecendo com esse x? Porque a inequação, ela admite vários resultados, não é só o zero. Tá vendo? Eu tenho infinitos resultados, eu só uso o zero só como referência, tá? Então, em relação a esse zero, o que tá acontecendo com o x? Ó, o zero tá aqui. Aqui é a parte positiva da parábola, ou é o braço da parábola. O x é todo o eixo de baixo da parábola, é todo esse eixo aqui, ó. Aqui é o x, então, aqui é o x, ó. Tá vendo? Então, se aqui eu tenho zero, eu preciso olhar quando o zero, ele é maior, ó o maior aqui. Esse maior é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é maior, onde tá o sinal de mais. O que tá acontecendo com o x? O x é esse eixo aqui, ó. Tá vendo? Eu percebo que o x, ele vai diminuindo cada vez mais, tá vendo? Então, em relação a esse eixo da parábola, que é positivo, que é maior, eu sei que o zero, ou melhor, o x, ele é menor, ó, o x, ele é menor, porque ele tá aqui, ó, mas ele também é igual a zero, porque o zero faz parte. Então, tá aqui. Então, essa aqui é a minha primeira resposta. Agora, a segunda resposta. Vamos lá. Aqui é a parte maior, que é isso aqui, ó. Ó, parte maior. Tá vendo? Aqui eu tenho 4, que é o resultado desse x. Tá? Lembrando, é inequação, então ele tem infinitos resultados para x. A gente só tá usando o 4 como referência. Então, o que tá acontecendo com esse x quando eu tenho essa parte maior aqui da parábola? Eu percebo que o x, ó, ele vai aumentando. Qualquer ponto que eu pegar aqui na parábola, eu sei que ele vai aumentando, 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 tá vendo? Então, em relação a esse eixo aqui, eu posso dizer que o x, ele é maior, mas ele é igual a 4. Então, em relação a essa primeira parte, eu já consigo achar o meu primeiro resultado. Então, resolvo, inverto o sinal, porque a base é menor, faço a resolução como uma equação do segundo grau, chego nos resultados, tá vendo? Só que na hora de analisar, eu vou analisar de acordo com o sinal, ó, o sinal, de acordo com o sinal da parábola, tá? Cheguei nos dois resultados, do x1 e do x2, tá? Então, parte maior da parábola, ou a parte maior aqui, ó, parte maior, ou o que acontece com x, parte maior, ou o que acontece com x. Então, em relação a essa inequação aqui que tá passando a bolinha, eu tenho dois resultados. Eu tenho o x menor igual a 0 e o x maior igual a 4. Eu tenho esses dois.
Só que o exercício, ele me dá duas inequações. Ele me dá essa inequação que a gente acabou de resolver, e ele me dá uma segunda inequação, que é esta daqui, ó. Então, agora a gente tem que ir atrás desta segunda inequação. Então, vamos passar um traço aqui. Ó, e vamos fazer o mesmo processo, tá vendo? Então, vamos lá. Mesma coisa nós vamos fazer. Então, x ao quadrado, ela é menor igual a 5, né? Aqui eu preciso me livrar do 2, né? Lembrando que isso aqui, ó, equação do segundo grau, tá? Então, para ficar mais fácil a resolução, o que que eu faço? Eu coloco o sinal de igualdade. Então, x ao quadrado, se aqui eu tenho 5, vem como menos 5, que vai ser igual a 0. Já dava para resolver direto, tá? Então, para ficar bonitinho, nós vamos resolver agora certinho. X ao quadrado vai ser igual a 5, tá vendo? Lembrando, equação do segundo grau eu tenho mais e menos, hein? É uma equação incompleta, eu tenho o termo A e termo C só. Então, x vai ser igual a mais e menos raiz quadrada do número 5. E esse aqui é o resultado do meu x1 e do meu x2. Só que eu preciso fazer o mesmo processo que eu fiz nesta daqui. Então, vamos fazer o mesmo processo. Novamente, vou construir um gráfico fictício. Vamos aumentar aqui. Ó, vamos construir um gráfico fictício. Ó, vamos olhar o desenho da parábola, que é positivo. Então, a parábola, ela é assim, ó. Positivo igual a outra. Aqui eu tenho menos raiz de 5. Então, eu tenho bolinha fechada, né, que faz parte. Então, menos raiz de 5. E aqui eu tenho mais raiz de 5. Pronto. Aí, vamos ver o que ele quer nessa história toda. Então, aqui é a parte negativa da parábola, ó, igual a outra. E aqui é a parte positiva da parábola. Ele fala assim, que ele quer, ó, o sinal de menor e igual, tá vendo? Aí, você olha lá na parábola, aonde é a parte menor, tá vendo? A parte menor é esse eixo aqui, ó. Tá vendo? Esse eixo é o menor. É onde eu tenho sinal negativo. Lembra que eu olho a parábola. Então, eu sei que qualquer número que eu pego aqui, ó, vai ser sempre a parte negativa da parábola. Qualquer número que eu pego aqui, ó, ele vai sempre me levar para uma parte negativa. Aqui, ó. Tá vendo? E o x tá bem aqui. O x são todos esses elementos que estão aqui dentro. Tá vendo? Na outra, não. O x eram as pontas, ó. Aqui, o x está no meio, nessa região aqui. Então, aqui, a gente pode dizer que o menos raiz de 5, ele é menor que x, ó. Ele é menor que x, mas ele é igual também, porque tem o sinal de igualdade, ó. E o x, ele é menor, mas ele é igual à raiz do número 5. Tá vendo? Porque ele tá nesse meio. Ó, o x representa todos os números que estão aqui. Tá vendo? Então, eu já achei as respostas. Achei a resposta do primeiro e achei as respostas do segundo. Certo? Então, a gente já tem aí a resposta da primeira inequação. E aqui a resposta da segunda inequação. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um varal. Para a gente poder chegar na resposta, a gente tem que fazer um varal para ver onde acontece a ligação entre essa e essa, tá? Então, nós vamos voltar lá no primeiro ano, no conteúdo do primeiro ano. Então, nós vamos fazer um varalzinho. E nesse primeiro varalzinho, vão estar os resultados da minha primeira inequação. Aqui. Tá? Então, nesse primeiro varal, eu tenho o número 0. Coloco o 0, vou pôr o 0 mais ou menos aqui. Ó, lembrando, ele é igual, então pinto a bolinha e coloco 0. Ó. Depois eu tenho o número 4. Então,
Lembra que tem o sinal de igual, então, faço a bolinha, né? Pinto a bolinha, ó, que é o intervalo, né? E coloco o número 4, tá vendo? Agora, eu vou sinalizar na reta. Tudo isso eu faço para poder chegar na resposta, certo? Então, aqui, eu sei que o x, ele é menor ou igual a zero. X menor ou igual a zero. Então, o x tá aqui, ó. Ó, vai embora pro infinito, tá vendo? E agora, na outra, eu tenho x maior ou igual a 4. Então, vai embora pro infinito lá, ó. Certo? Agora, eu vou pegar essa segunda aqui, dessa segunda inequação. Então, vou fazer a mesma coisa, vou fazer o varalzinho dessa inequação. Vamos fazer o varalzinho, ó. E vamos ver aonde que tá essa inequação. Agora, tem que tomar cuidado, porque a gente precisa saber exatamente aonde tá esse raiz de 5 aqui, tá? O que que a gente precisa entender? Que o raiz de 5, ele é um número irracional. Então, vamos pegar aqui embaixo, ó. Vamos pôr aqui embaixo. O raiz de 5, ele é irracional. Se ele é um número irracional, ele é sempre sustentado por duas racionais. Então, antes do raiz de 5, eu tenho a raiz do número 4, que ela é racional. E depois do raiz de 5, eu tenho o raiz de 9, que é racional. Tá vendo? E são essas duas que dão sustentação para essa, que é a raiz irracional. Então, raiz do número 4 é 2. E raiz do número 9 é o 3. Então, quer dizer que o raiz do 5 tá entre o 2 e o 3, tá aqui, ó. Ele pode ser qualquer número aqui, ó, nesse espaço aqui. Tá vendo? Então, a gente pode falar que o raiz de 5, ele é menor que 3, mas ele é maior que o 2. Tá vendo? Porque ele tá aqui, nesse meio. Então, agora a gente vai levar ele lá pro varalzinho. Vou subir, ó. Então, eu já sei que tá entre 2 e 3. Então, vamos lá. Se o 4 tá aqui, e eu sei que o raiz de 5 tá entre 2 e 3, então, vamos pôr aqui o número 3. Só que a bolinha é aberta. Peraí. Opa. Só que a bolinha, ó. Então, vamos pôr aqui o número 3. Mais ou menos aqui seria o 3, né? E aqui, vamos pôr o 2. Aqui assim, ó. 2. Então, quer dizer que o raiz de 5, ele tá entre 3 e 2. Então, ele pode ser qualquer número, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui. Então, o raiz de 5, ele pode ser qualquer número entre 2 e 3, tá? Então, eu vou pôr ele aqui, mais ou menos aqui assim. Porque ele é menor que 4. Então, esse aqui é o meu raiz de 5. Tá vendo? Só que ele é igual. Ó o sinalzinho de igual. Então, eu vou pintar, porque ele faz parte. Ó. E aí, eu tenho menos raiz de 5. Então, menos raiz de 5 é qualquer número entre menos 2 e menos 3. Né? Então, vai ser menor que o zero. Então, ele vai estar pra cá, ó. Então, aqui é o meu menos raiz de 5. Tá aqui. Ele falou que o x é esse meio que tá aqui no gráfico, ó. É esse meio aqui. Tá vendo? Bem aqui, ó. Então, o x é esse meio aqui, ó. Olha lá. Agora sim eu consigo achar a resposta. A resposta é a intersecção da primeira inequação com a segunda inequação. Então, a gente faz um terceiro varal, que é o varal de resposta. Ó. E agora eu faço a intersecção, ou seja, é a sombra. Então, aqui, se eu for usar o 4, eu percebo que o 4, ó, não tem nada aqui embaixo, tá vendo? Olha lá. Aqui também, ó, se eu usar esse pedaço aqui, não tem nada aqui em cima, ó. Tá vendo? Só que eu consigo perceber que aqui onde eu tenho 0, ele faz a sombra aqui embaixo. Então, e esse menos raiz de 5, ele faz a sombra lá em cima. Então, quer dizer que aqui existe uma intersecção das duas inequações. Então, a resposta, ela vai do menos raiz de 5 e o 0, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, é aqui que tá a resposta,
que é aqui que estão os elementos de intersecção das duas inequações. Então, a gente pode dizer que a resposta é menos raiz de 5, menos raiz de 5, que é menor que x, que é menor que zero. Como ela faz parte, tá vendo? A bolinha é pintada porque é menor igual, em todos os casos eu tenho menor igual, então aqui eu tenho que colocar o sinal de menor igual. Então, essa aqui é a minha resposta da minha equação. Qualquer número entre menos 5 e 0, tá? Até porque tem que ser, né? Porque se a gente olhar a base, a gente percebe que a base da inequação, ela é menor que 1. Então, obviamente, não tem como ser maior aqui, tá?